Eu sou Leandro Viana e chegou a hora de falar do filme Assassinos da Lua das Flores, o novo filme aí do diretor Martin Scorsese, que reúne os dois atores com os quais ele mais trabalhou na vida, que são aí o Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro. Bom, é a primeira vez assim que esse trio tá junto em um filme, mas o DiCaprio e o De Niro já trabalharam antes, no filme O Despertar de um Homem, lá de 93. Exatamente há 30 anos atrás. Mas falando do Assassinos da Lua das Flores, o filme é baseado no aclamado livro do David Grann, que traz assim de volta essa história triste que envolve ali preconceito, ganância e que não deve ser esquecida, porque são homens ali que trataram assassinatos como se fosse a coisa mais comum do dia a dia. Mas gurizada, sem enrolação, depois da vinheta eu vou te contar todos os detalhes desse filmão aí do Scorsese. Em primeiro lugar, a gente precisa falar da duração desse filme, que é de 3 horas e 26 minutos, e mesmo sendo um filme cheio de diálogos, em nenhum momento assim eu senti sono, isso é um ponto positivo, mas meus amigos, é muito tempo assim dentro de uma sala de cinema, o Scorsese ele tem que perder essa mania de querer gravar uma minissérie, tá ligado? Mas, depois desse meu desabafo aí, vamos então para a sinopse do filme. Porque Assassinos da Lua das Flores, nós temos ali os índios, né? Nesse caso, a nação Osage, que foram retirados do Kansas pela década de 1870 e enviados para viverem no que se acreditava um terreno sem valor, lá em Oklahoma. Só que ao invés disso, aquela terra tinha um dos mais ricos depósitos de petróleo dos Estados Unidos, transformando então a nação Osage em milionários, sendo o grupo de pessoas per capita mais ricas do mundo. E daí a gente vê essa nação ali ostentando com joias, carros, roupas lindas. E eu aqui não tô falando mal, tá? Eles estão no direito deles. Só que isso despertou a inveja dos brancos que tentavam assim se aproveitar a tirar o máximo possível do dinheiro dos Osage, como por exemplo cobrando valores muito mais altos de serviços básicos. O filme nos coloca então na década de 20, onde uma série de homens e mulheres Osages aparecem mortos, pessoas que tinham direito a receber dinheiro por terem petróleo em seus lotes de terra, por exemplo, e mortes que, por mais absurdas que parecessem, não existia uma investigação. E a partir daqui, então, a gente tem a apresentação dos 3 personagens principais do filme. O primeiro é Robert De Niro, um homem chamado William Haley, ou simplesmente Bill, um homem que gostava ali de ser chamado de rei. Só por esse detalhe aí já dá pra perceber que ele é um sociopata. Mas o Bill era um homem rico ali, um barão do gado, que conseguiu fazer muito bem o jogo político de se tornar tanto um aliado dos Osage, de ter o respeito ali da nação, ser amigo deles mesmo, mas também tinha o apoio dos brancos da região. Ele trabalhava ali por trás das cortinas, sempre pensando no dinheiro, né? Nisso temos então também o personagem do Leonardo DiCaprio, o Ernest Haley, sobrinho do Bill, que é um veterano assim que está retornando da Primeira Guerra Mundial, indo morar com seu tio. Nisso, o Bill vê que o Ernest é alguém que pode ser ali facilmente manipulado e sempre se faz de bom moço ali, que respeita demais os Osage, que sente orgulho assim de ter eles como amigo. Mas eu já volto assim nesse detalhe do Bill, porque o Ernest, o DiCaprio, ele começa a trabalhar como motorista, tipo ali um taxista, um Uber da época, e aqui entra a nossa terceira personagem, vivida pela Lily Gladstone, a Molly, que vira uma passageira recorrente do Ernest. A Molly é uma Osage, ali, uma herdeira de sangue puro, no qual ela, mãe e as irmãs, todas possuem lotes da região petrolífera, ou seja, elas têm muita grana. E aqui existe uma brecha na lei que os brancos encontraram. Caso um Osage morra, os direitos de propriedade ali, que incluem seus bens e lucros do petróleo usado nas suas terras, são repassados para o parente mais próximo, que também pode ser ali um marido ou uma esposa brancos. Então, vocês sentiram a maldade, né, gurizada? Mas agora, se vocês chegaram até aqui, não custa nada, dá um like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverse. Mas lembra que eu disse que o Bill é um manipulador sociopata? Então, ele planta ali uma sementinha na cabeça do Ernest,
que ele deveria se envolver com a Molly. E aqui, deixa eu abrir um parênteses para a atuação do Robert De Niro, que tá sensacional ali, porque o Bill é um cara cheio de sorrisos, ele te abraça, ele te enche de elogios, e quando tu menos esperar, ele vai te apunhalar pelas costas, né? Então acredito que o De Niro, ele vai sim entrar entre os indicados de melhor ator coadjuvante do próximo Oscar, e tem sim chances de levar a estatueta para casa. Mas voltando pro filme, o Bill deu essa dica assim pro seu sobrinho de dar em cima da Molly só por causa que ela tem ali os tais lotes de terra que tem petróleo, meus amigos. E nisso, o Ernest, ele atuando de Uber quase que exclusivo, vai conquistando a Molly ao passar do tempo. E agora, assim, ó, o DiCaprio, né, ele tá muito cafajeste nesse filme, ele tá demais, mas eu não acho que seja, assim, a melhor atuação da vida do DiCaprio. Mesmo assim, eu acredito, sim, que ele vai ser indicado ao Oscar aí por essa atuação pelo Ernest no Oscar de melhor ator. Até o momento, o melhor ator do ano pra mim é o Cillian Murphy, lá por Oppenheimer. Mas o Ernest, ele consegue conquistar a Molly, se casam, e aqui a ganância do Bill Hale sobe a cabeça. Ele vê nesse casamento a possibilidade de conseguir colocar as mãos nas terras dos Osage, já que o sobrinho se casou com alguém que tem o direito legal. E dessa forma, os assassinatos se intensificam. Uma irmã da Molly, a Anna, ela é encontrada morta com um tiro na cabeça, dias depois do irmão do Ernest dar uma carona para ela. Nesse mesmo dia, um outro homem da nação Osage também é encontrado morto. A Molly, ela perde depois uma outra irmã lá por uma doença, e a passagem do tempo não é falada, mas a gente percebe que alguns anos vão passando porque o Ernest e a Molly têm ali 3 filhos. O plano do Bill é algo assim a longo prazo, sabe? Nisso tudo, a Molly, ela sempre teve diabetes. Ela já tinha até quando conheceu lá o Ernest. E em certo momento é dito que a Molly é uma das 5 pessoas assim dos Estados Unidos que tem grana mesmo para poder utilizar a insulina. O problema é que quem faz o intermédio do medicamento e dos médicos é o Bill Hale. E aqui a gente entende, né, que é muito fácil para ele manipular essa injeção, que na verdade prejudica mais ainda a saúde da Molly. Esses médicos, por exemplo, eles trabalham junto com Bill e dão diagnósticos errados para os pacientes que são da nação Osage, dão medicamentos errados. O Bill, ele se faz de um bom moço, né, onde ninguém desconfia dele, e a partir disso, o Bill, ele é praticamente ali um gangster que decide quem deve morrer. Ele é tão manipulador que em certo momento do filme, ele se propõe até a pagar $1000 para quem achar ali os assassinos, tá ligado? Mas voltando para Molly, ela fica muito debilitada, porque é óbvio que ela não tá ali recebendo insulina ou apenas insulina. Cada dia ela tá pior. Chega ao ponto assim dela dispensar os médicos, e nisso o marido ali, o Ernest, faz as aplicações nela. Aplicações que foram ensinadas por quem? Pelos médicos corruptos. O DiCaprio ali, o Ernest, ele é avisado para misturar uma substância, que deve ser um veneninho ali, e por negligência, né, por acreditar talvez no tio, ou por não querer enxergar a verdade, ele continua misturando e aplicando as injeções, pensando que a mulher vai melhorar aqui. E falando da atriz Lily Gladstone, ela tá incrível no papel da Molly, talvez merecia mais destaque ainda, mas ela vai assim, de uma pessoa que a gente acredita que tá prestes a morrer, para uma mulher muito forte. Para mim, ela é uma grande favorita até ganhar o Oscar de melhor atriz. E tanto o De Niro, o DiCaprio e a Gladstone, eles aprenderam lá a língua nativa para se comunicar na linguagem Osage. A gente só não pode passar o pano pro Ernest, porque ele sendo estúpido e apaixonado pela Molly, o Bill manipulou ele facilmente. Porque em certo momento do filme, o Ernest sabia muito bem que o tio matava pessoas e que as mortes da família da sua mulher ali, da Molly, iriam beneficiar ele. Porque morrendo ali a mãe, as irmãs da Molly, todos os direitos das terras vão para ela. E desse jeito, o Ernest aí acaba participando do assassinato lá de um detetive que a Molly contratou para investigar lá, para descobrir sobre a morte da irmã, da Anna. Ele também contrata lá assassinos para se livrar do primeiro namoradinho lá da Molly, né, com medo que ele também tivesse direitos à terra. Óbvio que isso foi o Bill que manipulou
manipulou ali e colocou esses ciúmes no sobrinho. Mas a pior morte de todas é quando ele contrata outra pessoa lá que explode a casa onde uma irmã, né, da Molly, a Rita, vivia com o marido e com a empregada, né? Não sobra nada. Eu só fico espantado que o Ernest em nenhum momento cogita que o tio Bill ali também iria se livrar da Molly, né? Para que todos os direitos fossem pro sobrinho, pro Ernest. E daí seria questão de tempo, né, meus amigos? E o Ernest, ele concordou com o plano do tio justamente porque ele tem suas imperfeições, é ganancioso ali. Antes de se envolver assim, nessas conspirações, a gente viu o Ernest realizando o assalto ali, roubando os nativos e usando todas as joias para fazer apostas em um jogo, sabe? Então, ele foi manipulado facilmente pelo tio, que nunca teve o trabalho de sujar as mãos, só dava assim ordens. Depois do assassinato da irmã da Rita, ali os Osage, decidem ir até a Casa Branca. A Molly mesmo, ela muito debilitada, vai junto. Fazem um pedido assim para que investiguem as muitas mortes dos nativos, né? E nisso então é enviado Tom White, interpretado pelo maravilhoso Jesse Plemons ali, que fez aí Breaking Bad e esse ano estava na minissérie Amor e Morte. O Tom White é o agente do Boy ali, que hoje é o atual FBI, que é enviado para investigar todas essas mortes. Em um pouco mais de um ano, ele e a equipe conseguiram fazer todas as conexões, achar ali os capangas que realizaram tais mortes e ligar os pontos até chegar no Ernest e no Bill. Nesse meio tempo aí, o Bill, que é cheio de contatos, ele sabe que a polícia tá indo atrás dele, né? E tenta dar um jeito assim de sumir com todos os seus cúmplices. Mas, como era algo muito amador assim, não tinha como não ser pego. Principalmente porque o próprio Ernest, ele não sustenta as próprias mentiras, acaba ali admitindo os crimes. O esquadrão formado pelo futuro FBI aí também rastreia o Kelsey, que admite ter matado a irmã da Molly, a Anna, com um tiro na cabeça e que o irmão do Ernest ajudou nessa morte. O Rei Bill começa a perceber que seu plano mirabolante está prestes a desmoronar. Vale lembrar, né, que antes do Ernest ser preso, o Bill fez ele assinar um documento no qual o Ernest passava todas as terras para o tio, caso acontecesse algo com o Ernest e com a Molly. Mau caráter ao extremo. Só que mesmo assim, com tudo apontando para o Bill, ele estava confiante que seria absolvido, porque a testemunha mais forte era o próprio sobrinho ali, o Ernest, que demonstrou aí durante essas 3 horas de filme que pode ser facilmente manipulado. E ele quase consegue, porque no primeiro julgamento, quando o Ernest é chamado, o Bill, ele consegue criar uma confusão assim para tudo ser adiado, dizendo que seu próprio advogado também era advogado do sobrinho e isso geraria ali um conflito de interesses. O advogado, aliás, é interpretado pelo genial Brendan Fraser, o atual ganhador aí do Oscar de melhor ator. Tá, ele tem pouca participação no filme, assim, mas ele tá ótimo, tá, pessoal? O advogado, então, ele disse que tentou entrar em contato com o cliente, mas, como ele estava sob custódia ali do FBI por uns 2 meses, né, tava desaparecido, ele não conseguiu, assim, entrar em contato mesmo e diz que os direitos do Ernest, eles foram, então, violados. E daí o próprio Ernest, que é um bundão, ele fica confuso ali e concorda. Tudo que o Bill queria. Após o tribunal, né, o Bill vai para a cadeia, mas o Ernest está solto ali, é chamado na casa do Bill, onde os amigos dele, a família, o advogado, colocam uma pressão ali, dizendo que o FBI só jogou mentiras para ele, que assim que ele testemunhasse também seria preso, acusado de todos os assassinatos. Cara, é uma chantagem emocional muito grande ali, colocando uma pressão no Ernest, dizendo que o tio Bill vai morrer de tristeza por sempre ter cuidado do sobrinho, assim, e essa sensação de culpa funciona e o Ernest se nega a testemunhar contra o tio. Só que, meus amigos, o tempo passa ali alguns dias e a gente tem uma grande reviravolta, porque a filha mais nova do Ernest, a Anna, em homenagem à irmã lá, morre devido a uma doença. E isso mexe com o Ernest, que promete então testemunhar contra o tio para voltar para casa ali. Até porque a Molly, ela já estava melhor, não tinha mais aquele veneno sendo injetado no seu corpo diariamente.
O filme, ele termina então com Ernest revelando a verdade sobre todo o seu envolvimento ali perante o tribunal. E a gente tem um último epílogo que é incrível, é como se fosse uma novela das antigas aí que passava na rádio, sabe, com aquele som ambiente do pessoal produzindo ali, como se fosse um podcast true crime, sabe, que é contado por diversos atores, terminando com o próprio Martin Scorsese ali, nos falando o que aconteceu assim após o julgamento. Que tem assim o Bill Haley sendo condenado, mas libertado depois de alguns anos aí por bom comportamento, sugerindo na verdade, né, que um suborno aconteceu e é dito que o Bill ele morreu aos seus 87 anos. O Ernest é condenado, mas recebe o perdão por testemunho, e ele e o irmão, que também foi condenado e solto, viveram o resto da vida em um trailer. A Molly se divorciou ali do Ernest, se casou pela segunda vez antes de morrer de diabetes. A Molly, que nunca imaginou ali que o seu pedido de ajuda seria fundamental para a fundação do FBI tempos e tempos depois, né? E antes de eu falar a minha nota aí sobre o filme Assassinos da Lua das Flores, quero fazer um convite para vocês para participarem do clube de assinaturas do Nerdverso. Nós temos aqui 3 níveis diferentes, onde vocês, além de ajudar o Nerdverso a manter a qualidade, vão poder participar de um grupo exclusivo com os integrantes, votar em assuntos dos próximos podcasts, além de sorteios mensais para participar de lives no Instagram, de itens exclusivos e também do podcast Nerdverso. O nome de quem faz parte do clube, assim, sempre aparece aqui do ladinho. Então, assim, gurizada, muito obrigado a vocês aí de coração por estarem no clube. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar também na descrição desse vídeo, tá? Então, pessoal, vem fazer parte do clube também. Então, Assassinos da Lua das Flores tem uma longa duração, às vezes é um filme lento aí. Não precisava de todo esse tempo, ao meu ver, mas é um filme lindo, uma história muito bem contada, com cenas muito bem dirigidas, assim. Uma hora tem um plano sequência sensacional que mostra a casa da família da Molly, por exemplo. E o trio que eu destaquei no início do vídeo, pô, tá incrível. É um dos melhores filmes do ano, mas não é o melhor filme do Scorsese. Como também não é, assim, a melhor atuação da vida do DiCaprio, nem da do Robert De Niro. Mas eles estão excelentes, meus amigos. E por tudo isso, então, eu dou 4,5 estrelas pro filme, mas comentem o que vocês acharam, se dormiram ou não, ou se aguentaram de boa essa duração aí de 3 horas e 26 minutos, ou se nem assistiram, né, só vieram pela explicação aqui no vídeo. A gente se encontra aqui no próximo Nerdverso Cast. Não se esqueçam de ouvir nosso podcast, tá? Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau!